finalmente, o multiculturalismo e os seus desafios. Nós não temos em Portugal um fenómeno como tem hoje muitos países da Europa. Nós temos religiões minoritárias, altamente minoritárias, fora do cristianismo. Como todos sabemos, a Igreja Católica, os que se dizem católicos e os que são católicos são muitíssimamente maioritários. Depois há algumas religiões cristãs também muito minoritárias e depois altamente minoritárias uma série de outras religiões que não existiam cá, que agora existem, mas que são muito minoritárias. Ora bem, eu costumo dizer que os problemas só aparecem quando há uma força social, digamos, que se começa a impor como força. Como alguém dizia, quando a generalidade da sociedade tem que buscar no seu interior a força da tolerância, porque dá com pessoas que não tinham sido convidadas para a festa. Ora, nós em Portugal, na generalidade, estávamos todos convidados para a festa. E não temos grandes problemas com isso, mas não estamos livres de os vir a ter. E, portanto, esse fenómeno de religiões poderosas e que não fizeram o caminho que a Igreja Católica teve centenas de anos para fazer. Porque sobe o devido respeito, mas suponho que concordará comigo, a Igreja Católica fez um caminho desde Constantino até o Concílio Vaticano II. Demorou 1960 e tal anos. A fé islâmica ainda tem uns séculos para fazer. Ainda tem espaço. Ainda lhe resta. Não fez esse caminho. E, portanto, como dizia Michael Walzer, nós temos que usar a tolerância, mas a tolerância não é tolerar no sentido de, bom, deixa-os estar. Há vários tipos de tolerância. A tolerância tem que ser usada perante esse desafio que está presente de outras religiões e de outras culturas. Tem que ser usada de uma forma positiva. Tal como também se fala da laicidade positiva, isto também é uma coisa paralela, é a tolerância positiva. É a tolerância de estar ao mesmo nível, olhos nos olhos, com aquilo com que não se concorda, com aquilo que se repudia. Isso é que é a tolerância. A tolerância não é tolerar no sentido de deixa estar, no sentido da curiosidade, de como é que eles fazem. Não, a tolerância é bastante mais do que isso. Até que ponto é que esta tolerância e esta convivência de culturas e de religiões pode ir? Isso levava-nos muito longe. Levava-nos muito longe, porque no programa da laicidade está como último degrau o direito da liberdade religiosa, os direitos de liberdade religiosa exercidos sem discriminação. E a verdade é que esse programa ainda não está cumprido na Europa. Habermas também dizia que era preciso que os muçulmanos deixassem de ter as sinagogas nas traseiras dos prédios e passassem a ter as sinagogas nas grandes ruas das cidades, as mesquitas. As sinagogas com maioria de razão, isso por outras razões. Ora bem, esse programa da não discriminação é ainda o programa da laicidade que está na Europa, por vezes, ainda por cumprir. E temos que nos perguntar se está entre nós cumprido. E eu diria que, enfim, não temos que nos envergonhar face àquilo que se passa na generalidade da Europa. Também porque os nossos problemas são relativamente manuseáveis e geríveis.
Mas há que, e agora também chamada de atenção, que o Prévio Domingos há pouco fez, há que evitar discursos de muita reivindicação, porque eles podem, efetivamente, afetar princípios constitucionais, como seja o princípio constitucional da igualdade. É claro que onde é que estes princípios da igualdade, os princípios da tolerância, como é que isto se passa do diálogo verdadeiro, não é realmente as tais festinhas que de vez em quando se fazem, de tudo muito de abraços nas costas, etc., para depois, 15 dias depois, irem dizer que a verdade é só a da nossa Igreja. Porque isso não é diálogo nenhum. Isso é uma farsa de diálogo. E isso tem vários atores. Não tem atores só de um lado, tem atores de vários lados. É certo que na Europa, um dado muito curioso, no último questionário sobre os valores humanos na Europa, o número de pessoas, precisamente por aquilo que eu disse há um bocado, está na decorrência direta, que acha que a verdade não está só numa religião, aumentou exponencialmente nos últimos 20 anos. E aumentou exponencialmente também entre aqueles que se dizem católicos e que têm prática católica. Ainda bem que assim. Agora, é certo que do outro lado há um caminho muito grande a fazer. Do lado das religiões minoritárias e, sobretudo, desde há 10 anos para cá, do lado da religião muçulmana. E hoje, portanto, há problemas que se põem muito graves de colisão de direitos. O que é sustentável numa sociedade democrática em matéria de direitos da liberdade religiosa? Essa é a questão com que os tribunais constitucionais se vão defrontando, entre nós ainda pouco, ou quase nada, mas por essa Europa fora, já muito. Porque o grande problema não é o diálogo, o grande problema não é estar, o grande problema não é só a tolerância. O grande problema é a colisão de direitos de liberdade religiosa de uns contra os outros. E esses problemas continuarão muito presentes na Europa. Por isso eu digo, e com isto termino, porque já falei demais, que, como diz a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, só são limites à liberdade religiosa numa sociedade democrática, as necessárias numa sociedade democrática, os necessários. Bom, aceito, consensualmente, porque aí temos novos fenómenos, multiculturalismo e também, digamos, o fenómeno das novas formas das religiões que devem ser enfrentados nas sociedades e devem ser tratados pelo Estado com respeito e igualdade. Obrigado.